Olá, seja muito bem-vindo. Você que caiu aqui neste vídeo, eu quero trazer para você um assunto muito interessante, tá? Imagine a seguinte situação: um empresário, ele decide comprar uma refinaria, ele faz um combustível mais barato e ele põe no mercado e começa a incomodar a concorrência, principalmente o oligopólio da Petrobras. Mas o governo diz que ele só tem esse preço de combustível porque ele está sonegando. Diz que ele está devendo para o Estado algo em torno de 26 bilhões de reais. O governo então processa ele, coloca ele na lista da Interpol, uma vez que ele já mora fora do país há muito tempo. Quem será que está com a razão? Fica aqui que eu vou trazer todos esses detalhes para que nós possamos entender o que acontece. Muito bem-vindo a ZY3, eu sou o Paulo e eu gostaria que você se inscrevesse, se você gostar desse vídeo aqui, curta, comente, compartilhe, né? É o que o pessoal fala aí, o triplo C. Mas vamos entender ali o que está acontecendo. Nós temos uma briga que está rolando aí entre o governo federal e a refinaria de Manguinhos, hoje Refit, através do empresário Ricardo Magro. Esse embate aí vai dar pano para manga ainda, tá? Mas Ricardo Magro, ele é um empresário que hoje ele está morando aí em Miami. Pois é, ele mora em Miami. E a própria Polícia Federal já colocou ele ali na lista da Interpol e o próprio Lula, né, já pediu interferência do Donald Trump para extradição deste empresário. Segundo o governo federal, ele deve nada mais, nada menos do que 26 bilhões de reais em impostos, de sonegação, evidentemente. Mas o Ricardo Magro aí, ele disse que não, que isso daí está errado, que está na justiça ainda essa questão tributária. Pois é, quem será que está com a razão neste caso? É algo que a gente tem que pensar aí, ok? Mas vamos entender o que acontece, como que esse imbróglio todo aconteceu. Ricardo Magro, ele comprou a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e transformou ela na Refit, um complexo ali petroquímico. E como que ele fazia para ter um combustível mais barato? Ele importava a nafta fora do país, é claro, está importando lá de fora do país, a um preço muito mais barato essa nafta do que a própria Petrobras produz aqui no Brasil. Pois é, por aí você já começa a entender esse imbróglio total aí. A nafta vendida pela Petrobras é mais cara que a nafta importada. E devido às suas regulamentações, e tributos e tudo mais, a nafta chegava aqui por um preço de R$ 2,13, enquanto a gasolina já pronta da Petrobras era ali algo em torno de R$ 3 e alguma coisa, e R$ 3 e um bocadinho, né? Então, aí tem o gráfico para a gente poder entender essa diferença dos preços aí. A nafta, ela é a base da gasolina, ok? Inclusive fora do país, ele praticamente quase que é usado puro. Aqui no Brasil, você refina a nafta, retira a gasolina e aí adiciona alguns aditivos, marcadores e tudo mais. Era isso que o alegado empresário fazia: comprar a nafta, refina, põe os aditivos e ele então vendia esse combustível mais barato para os postos e também para as distribuidoras. Então ele começou aí a ter uma penetração no mercado muito maior do que se esperava, segundo aí a própria concorrência. O combustível barato, ele chegou a ter ali algo em torno de quase um terço do mercado de combustíveis de gasolina ali no Rio de Janeiro, de 28% a 30%. Isso começou a incomodar aí os grandes do mercado de combustível. E o governo, ele simplesmente começou a analisar
e vê o seguinte: opa, parece que tem alguma coisa errada aí. O que esse Ricardo Magro está fazendo com a Refit, que está conseguindo um preço bem melhor e vendendo um combustível mais barato para a população? Segundo o governo federal, ele estava sonegando. De que forma? Ele não estava trazendo a nafta, ele estava trazendo a gasolina já pronta. Então, ela não passava pelo processo produtivo da petroquímica ali da refinaria de Manguinhos. Era adicionado os aditivos e então ele colocava isso já no mercado. Mais uma vez, para você ter uma ideia, a gasolina que vem lá de fora chega mais barata do que a produzida pela Petrobras. É o que dá para se entender aí no meio dessa bagunça toda que nós estamos vendo. E o governo fez as contas e entrou com um processo contra esse grupo. E aí o STF foi lá correndo e condenou aí o empresário e também a própria refinaria. Inclusive já fecharam a refinaria, já fecharam as operações, alegando que, segundo os laudos da ANP e da Polícia Federal, os navios aí, a matéria-prima utilizada era gasolina pura. Pois é o que eles alegam aí, né? É o que eles alegam aí. Vale lembrar que essas tratativas de importação, de impostos, legislação tributária no país, ela é muito complexa, ela é muito complicada. E os empresários, eles aproveitam brechas na legislação para poder tirar proveito. É óbvio isso daí. Qualquer um que tenha uma operação aí empresarial quer pagar menos impostos, ok? E segundo o Marcelo, é isso que eles fizeram. Estão pagando menos impostos porque existem brechas na legislação. O ICM de estado para estado é diferente. O ICM para produtos da nafta e da gasolina são completamente diferentes. As taxas de importação da gasolina e da nafta são completamente diferentes. E ele viu essa estratégia, a oportunidade de ele ganhar mercado. Só para se ter uma ideia, em um único ano, ele faturou 70 bilhões de reais. Essa é o que alega aí a defesa da refinaria. E esse processo está lá na justiça. Segundo o governo, fala que não, que é um problema ali de evasão fiscal realmente. O que chama a atenção é que o STF, a justiça brasileira, ela foi rapidinha em resolver essa questão e condenar já a refinaria e o Marcelo. Normalmente essas questões tributárias, elas levam anos e se arrastam dentro da justiça para saber quem é que está com a razão. Lembre-se que as questões tributárias no Brasil são complexas. É um emaranhado de leis. Mas, neste caso, foram rapidinho em julgar e dar aí o ganho de causa para o próprio governo federal. Mas a coisa ainda está rolando e não terminou. A grande questão que fica para que a gente possa entender isso é: será que realmente Manguinhos estava sonegando? Será que realmente Manguinhos estava importando gasolina ao invés de nafta? Os laudos apontados pela Polícia Federal, pela Agência Nacional do Petróleo, realmente estão corretos, coerentes? Ou o peso do Estado e o peso do oligopólio chamado Petrobras não permite que haja uma concorrência produtiva no nosso país? Esse é o peso do Estado. Ou será que realmente é simplesmente mais um empresário dando um chapéu aí em pagar os impostos? O que você acha disso daí? Seja qual for o lado que prevaleça, o que está em jogo é a soberania energética, a arrecadação justa e a confiança das instituições. Você confia nas instituições hoje do Brasil? Pois é, o povo brasileiro merece uma transparência, esses laudos têm que vir à tona, esse processo tem que ser aberto e estar disponível para que nós possamos ter a condição de avaliar tudo que está aí a respeito deste caso. Deixe sua opinião nos comentários aí.
Aqui também está na descrição a matéria na íntegra para que você possa ver e ter mais detalhes a respeito deste caso. A grande questão é: quem será que está certo? Será que há uma perseguição política ou é mais um empresário querendo se dar bem? Hein? ZY3, a sua rádio digital ao redor do mundo.